Boa noite, pessoal. Acho que agora a gente vai. Vamos ver se ele recebe a nossa notificação. Agora sim. Lucas já tem que virar a câmera. Isso. Agora sim. Boa noite, Oi, tudo boa bem? noite. Me ouvem? Sim, tô te ouvindo normal. Boa noite. Gente, eu queria pedir desculpas. Eu estava no PC, eu não sabia que era por aplicativo, eu não uso a rede social. Mas Desculpa. tá tudo bem. Mas o importante é que deu certo, a gente não desistiu. Sim, obrigado por existir. Imagina. Vamos compartilhar aqui o link da nossa live. Eu vou mandar nos nossos grupos por aqui pra gente estar acompanhando. Mas agradecer, vou começar agradecendo a tua disponibilidade para participar com a gente da live. A gente está nesse exercício agora no início do ano de chamar atenção para o tema da observação eleitoral, né? E, quem sabe, atrair mais voluntários para as eleições de 2024, porque nosso objetivo é expandir ainda mais a observação esse ano. Ainda que sejam municipais, a gente quer que sejam em mais cidades. E eu acho que a gente vai, como a gente já começou um pouquinho mais tarde, acho que a gente pode ir começando a conversa e o pessoal vai entrando. A Ana já compartilhou o link. Acho que a gente pode ir dando esse início aqui. Primeiro, bom, esse é meu primeiro contato contigo, né? Tipo, a gente falou só no WhatsApp até então. Mas eu vou me apresentar para você e para o pessoal que está assistindo a gente hoje. Eu sou a Laís Guimarães, eu sou vice-coordenadora da missão de observação eleitoral desse ano, junto com o João Vitor, que também é voluntário da TE. Sou graduada em Direito, faço mestrado em Ciência Política e esse ano vou participar da minha terceira observação junto com a Transparência. E aí eu vou pedir para você se apresentar um pouco também, para falar da tua qualificação, dos teus interesses e tudo mais. Bom, boa noite todo mundo. Bom, eu sou sociólogo de formação, eu fiz ciências sociais. Hoje em dia eu faço doutorado em relações internacionais, faço direito também. E estou na área de observação há mais ou menos uns 6 anos já, eu acho. Eu fui parte da missão de observação da Transparência Eleitoral Brasil em 2022. Eu coordenei a observação no exterior e também já fiz algumas missões com a OEA e algumas outras organizações. É isso. De onde você é? Eu acho que eu não te perguntei. Ah, sim, eu sou de Belém, no Pará. Bom, eu sou mineiro, mas eu moro em São Paulo. Ah, sim. As três missões que eu participei, as duas missões que eu participei foram aqui mesmo em Belém, localizada. No primeiro ano eu fui só voluntária, no segundo ano eu já fui líder, que foi 2020 2022. Daí tu participou com a gente só 2022, que foi quando a gente expandiu bastante, né, a nossa missão. E daí tu já tem essa carreira, né? Já tem esse conhecimento sobre o que é a missão, já tinha participado com a OEA. Então, tu já tinha uma bagagem. Foi diferente participar como representante da TE e como representante de outro órgão? Tu te sentiu com um pouco mais de liberdade ou as coisas eram bem restritas também? Como foi pra ti, assim? Eu acho que foi muito satisfatório, primeiro, porque participar de observação doméstica, obviamente, a gente sempre trabalha a observação de uma maneira muito séria e muito engajada, mas quando é o nosso país, tem um peso diferente, né? Trabalhar numa observação doméstica é a nossa democracia, né? Então, foi muito satisfatório, eu fiquei muito contente. Foi o desafiador, porque, como eu disse, né, eu estava no posto de coordenação de observação no exterior, então coordenar pessoas à distância, era a primeira vez que a transparência ia observar a votação em postos no exterior, então foi bastante desafiador.
E eu já conhecia um pouco sobre observação, é o tema do meu doutorado, então estou bastante familiar com a temática de observação eleitoral no geral, mas foi algo novo, né? Porque era novo para a organização, foi novo para mim também. Mas foi bastante interessante. A gente teve sorte de ter uma equipe de voluntários. Você disse que a gente está tentando ampliar a missão. Eu, inclusive, recomendei hoje para alguns alunos aqui da USP que se inscrevessem para ser observadores. Eu acho que também é importante a gente ampliar também para a observação no exterior, né? Assim, estimular as pessoas que talvez estejam na live, que moram no exterior, que elas saibam que elas podem participar da missão de observação, né? Que a gente também observa as votações, né, nos consulados brasileiros, em outras localidades. Então, fazer esse convite. E, e é muito interessante, porque a transparência, como você disse, é a sua terceira eleição, é a terceira eleição da transparência também, né? Uma organização que se consolidou e conseguiu uma credibilidade muito rápida. A gente é um país que ainda não tem uma tradição muito longa, a gente tem, né, 3 eleições observadas de observação doméstica. Então, eu acho muito interessante essa atividade da transparência, porque, de fato, era uma lacuna que a gente tinha no Brasil, né? A observação doméstica. A observação doméstica tem um lugar especial, porque a gente também consegue fazer um acompanhamento de mais longo prazo, né? Embora a observação seja mais concentrada, a missão é mais longa. Gente, desculpa, meu gato está aqui destruindo com uma caixinha. Acho que isso foi desafiador, foi bastante interessante, mas a vantagem foi que a gente teve um período de preparação e treinamento muito longo, né? Que antecipa as missões. Então a gente vai a campo com mais confiança, né? Eu ia falar sobre isso agora, eu ia te perguntar um pouco sobre o que tu achou da metodologia, né? Que a gente tem toda uma metodologia por trás da observação, tanto a observação internacional, mas a transparência tem uma metodologia própria, com algumas adaptações em relação a ser uma observação nacional, a ser um pouco menor, né? Porque não dá para comparar em relação ao EA, por exemplo, que é uma observação bem extensa e tudo mais. É até curioso, porque eu lembro que a gente estava com o nosso formuláriozinho, assim, numa prancheta e tudo mais, e o pessoal da OEA, eles carregam uma pasta enorme, né? Tu tem essa experiência, então é um formulário muito maior, muito mais detalhado, e a nossa intenção é que a nossa observação também vá para esse rumo. Mas, por enquanto, a gente está caminhando a uns passos, apesar de grandes, do tamanho da nossa perna, né? Digamos assim. Sobre a capacitação, de fato, foi muito bom, foi uma capacitação muito longa e, nesse sentido, foi uma capacitação mais longa do que a capacitação que a gente tem, às vezes, na OEA. Às vezes, na OEA, a gente tem um período mais curto, né, a gente fica pouco tempo no país, então a capacitação da transparência foi bastante longa. Parte dela foi feita em parceria aqui com o Observatório Eleitoral aqui da USP, então foi bastante legal a gente poder ter esse treinamento aqui no Observatório. A gente está planejando. Já deixo aqui o convite também para a transparência. Ana Cláudia, a gente está assistindo, logo menos a gente vai te fazer um convite para participar do nosso curso, que a gente está planejando no Observatório um curso de observação eleitoral, de novo, pensando na possibilidade justamente, né, de colaborar com a preparação da transparência, porque, de fato, a transparência, você acompanhou em todas as eleições, se dedica muito à formação de seus observadores, né? Então, isso é muito interessante. E aí eu vou fazer um ponto que destacar a atenção para o que você falou, que a missão da transparência talvez tenha tido um escopo menor do que a da OEA, mas a transparência tem conseguido um logro muito grande de uma presença no território nacional, né? Então, assim, a transparência, de fato, faz um trabalho com menos recursos, mas, assim, um trabalho muito, eu diria assim, que merece muitos elogios, né? Porque é um trabalho cobre todo o território nacional, com bastante representação. A gente tinha uma equipe grande de observadores, né? Só no exterior éramos, acho que, 8 observadores, mais em cada estado também. Então, eu acho que, de novo, para um país que está começando a fundar a sua tradição de observação doméstica, a transparência tem ido bastante bem, eu diria. E tanto que tem tido o reconhecimento doméstico e internacional que tem tido, né? Diga. Não, não, eu ia falar que em 2020 a gente iniciou a observação com 5 capitais apenas. Então era bem concentrado. E daí, como foi muito bem sucedido, a Ana abraçou a causa e falou: não, vamos expandir isso. E aí a gente chegou em 2022 com 40 cidades diferentes, 14
unidade federativa, 6 países, que era uma coisa assim que na primeira observação a gente nem imaginava, ainda mais em período de pandemia, né? É, de fato. E tem, sim, e tem repercutido no exterior também, né? A comunidade de observação eleitoral no exterior, ela é grande, mas ela se conhece, né? Então, é muito interessante ver que a transparência tem sido reconhecida por outros observadores também, né? Às vezes eu participo de missões no exterior, as pessoas conhecem o trabalho da transparência, as pessoas sabem do grande esforço que a Ana Cláudia faz para que as missões aconteçam. Então, eu acho que, enfim, eu acho que a gente tem bastante. Eu digo a gente porque eu fui parte da missão de 22, né? A gente tem bastante a celebrar com o que a gente tem conseguido. Pois é. Lucas, eu vou te perguntar agora, porque assim, é uma curiosidade até minha mesmo. E eu coloquei essa pergunta aqui, porque como observadora nacional, aqui, no caso, você também observou a mesma eleição que eu, só que eu estava aqui em território e eu acompanhei vários momentos no TRE, de lacração da urna, de distribuição, de tudo mais, vários eventos. Aí, como foi quando você estava em Washington, né? Foi em Washington que você acompanhou? Isso. Isso, eu estava em Washington e a gente tinha observadores na Europa, América do Norte e América do Sul. Como foi? Você conseguiu observar só o dia da eleição ou você observou também esses outros trâmites no consulado ou em alguma embaixada? Como foi isso? Então, eu comecei o processo de observação com uma aproximação com o consulado brasileiro em Washington, mas, claro, né, no exterior o processo é diferente, né, porque não existe a presença de um TRE, então é tudo feito por Brasília, e né, as caixas são mandadas todas seladas, mas no que se faz nos postos no exterior é a abertura dessas caixas, a instalação das urnas, e, posteriormente à eleição, a transmissão do famoso cartucho, né, que é tirado da urna e transmitido o resultado. Então, o processo de observação no exterior é um pouco mais reduzido. Assim. Eu já tive a experiência também de observar, como parte da observação da OEA, eleições estrangeiras aqui em São Paulo. Então, o processo de observar no exterior é sempre um pouco de duração, porque na missão a gente, isso talvez as pessoas, é importante que as pessoas também saibam, que estão nos vendo, que a observação do dia da eleição é intensa e muitas horas de trabalho, mas ela começa antes, né? O ciclo eleitoral ele não se dá só no dia da eleição, a gente observa o ciclo eleitoral, né? Que inclui, obviamente, o dia da eleição, mas inclui, enfim, todo um processo de preparação e que antecede e sucede, né, o dia da votação. Na observação exterior, provavelmente esse período de observação acaba se concentrando mais no dia da votação. Mas ainda acompanha todo o processo de logística de votação, né? Que é a abertura de urnas, processo de votação e encerramento e transmissão de resultados. Então, ele é um pouquinho mais concentrado, focado no dia da votação, mas ele também tem essa etapa anterior, né? De estabelecimento de contato com os consulados, idealmente conhecer o local de eleição anteriormente, já saber de antemão qual será o posicionamento das urnas, porque tem várias coisas que a gente pode saber na observação de antemão, né? Como o local de votação está preparado, o local de votação tem acessibilidade, tudo essas são questões que a gente consegue saber antes do dia da votação, né? Com uma aproximação. Mas, de fato, quando a observação se dá no exterior, ela tem um período de concentração menor, assim, mais focado no dia da eleição mesmo. Tu pode falar um pouco do apoio, né? Porque você foi uma das pessoas também responsáveis por fazer acontecer essa observação internacional, quem sabe a principal, porque você estava na coordenação de todas essas pessoas em fusos horários bem distantes. E daí, como foi? Você chegou a recrutar alguém ou a Ana já te passou o pessoal já certinho e tu só coordenou isso? Como foi um pouco essa relação? Foi um trabalho de garimpo, assim, da Ana, da transparência, meu também, de conseguir voluntários para observar no exterior, né? Porque eu acho que também esse é um dos motivos que eu acho interessante também ficar satisfeito com o trabalho que a transparência faz e se orgulhar muito dele, porque todo mundo é voluntário, né? Então, assim, conseguir pessoas voluntárias, porque veja, é um domingo que você vai dedicar à sua família, são muitas horas de trabalho, né? Então, a gente fez coletivamente esse esforço de conseguir observadores. Eu acho que, para uma primeira observação internacional, a gente foi bastante bem sucedido, porque a gente cobriu
os países que têm, né, uma comunidade brasileira de grande significância, né, como Brasil, os Estados Unidos, Portugal. A gente teve, se eu não me engano, a gente teve uma observadora em Buenos Aires também, pelo menos no primeiro turno. É, então, foi um trabalho, assim como é de captar e motivar observadores no Brasil, foi esse trabalho também de insistir, fazer o convite, explicar, muitas vezes explicar o que é observação, porque às vezes a gente faz o convite para a pessoa, mas a pessoa não conhece a observação eleitoral. Né? O Brasil, como eu disse várias vezes já, é um país que está começando a sua cultura de observação. Então a gente fazia esse esforço, né, de fazer o convite, explicar o que é observação eleitoral, explicar como era o trabalho, fazer a capacitação e como você disse, né, no dia a gente preenche vários formulários. E isso, né, tá atento na coordenação, porque às vezes as pessoas têm dúvida. Foi um trabalho de muitas horas, obviamente, né, porque eu estava em Washington. A primeira sessão eleitoral abriu em Varsóvia, 8, ou acho que eu me lembro, 6 horas na minha frente, então eu já tinha que estar atento para acompanhar esse processo e até que se terminasse a votação no Brasil. Então foram muitas horas de trabalho, como sempre é a observação. Eu acho que as pessoas que, né, a gente está aqui tentando estimular as pessoas a se voluntariar, né, para serem observadores, mas vem com vontade de trabalhar, vem sabendo que são muitas horas, que é um trabalho que vale muito a pena, que é muito interessante, muito satisfatório, mas que é demandante. A gente é um trabalho de muitas horas de trabalho, é um trabalho que precisa de muita seriedade, muita concentração, muito foco. Então, é isso, foi um trabalho de garimpo mesmo, assim, de achar voluntários. E espero que esse ano seja ainda maior, porque eu espero que esse ano a observação no exterior seja, né, assim como a observação doméstica cresceu de amostra da primeira missão para a segunda, espero que, né, a missão no exterior também cresça a sua amostra. A gente também espera que isso ocorra. A gente pretende cobrir ainda mais países, assim como ainda mais estados e cidades aqui no Brasil. E a coordenação também, a Ana, a Camila, o João, em 2022, eles proporcionaram muito apoio para a gente, como você me falou, né, que era outro fuso horário, já começou a votação, então tinha que estar atento, assim como você estava atento lá, a Ana estava atento aqui no Brasil, então estava tendo toda uma mobilização, né? A gente espera que 2024 isso seja maior ainda. Tiveram alguns momentos específicos que te chamaram a atenção durante essa observação em específico, porque eu não sei se eu entendi direito, mas você já tinha feito observação pela OEA, mas observar internacionalmente uma eleição do Brasil foi a primeira vez? Foi a primeira vez que eu observei a votação brasileira no exterior. Eu já havia observado como observador internacional com a EAL várias vezes e já havia feito observação de eleições estrangeiras aqui no Brasil. Entendi. Então, eu já tinha observado, por exemplo, a eleição boliviana aqui em São Paulo. A gente tem uma comunidade boliviana bastante grande, então já tinha observado a eleição boliviana aqui em São Paulo como observador da OEA. Foi a primeira vez que eu observei, e eu acho que foi a primeira vez que foi observada a eleição brasileira no exterior. Foi. Perdão. Você sentiu que isso foi bem recebido, que foi tranquilo, que foi como as outras experiências? Teve alguma coisa diferente, algum momento que te chamou a atenção? Eu, pessoalmente, tive uma experiência muito satisfatória, porque nosso consulado em Washington estava a par da atividade de observação, cooperou muito com o processo de observação. Alguns observadores não tiveram essa mesma experiência com os consulados, às vezes os consulados não estavam a par do processo de observação, não conhecia. Aí o cônsul não queria liberar acesso porque não conhecia, aí a ANA tinha que insistir, mandar uma carta de explicação. Então, variou isso um pouco em termos de contato com a autoridade brasileira no exterior, né? Eu tive uma experiência também muito positiva com a comunidade brasileira no exterior. Eu fiquei bastante surpreso com o comparecimento eleitoral dos eleitores brasileiros na região de Washington. A gente eram filas longas, foi uma sessão eleitoral com uma grande participação. Foi muito bom, e eu acho que a população brasileira tem recebido muito bem a observação, né? Então, no exterior também. Então, as pessoas, muitas, essa experiência que a gente tem como observador, né, de que as pessoas se aproximam, elas acham que você é do trabalho da eleição, às vezes, elas se aproximam de você pedindo informação, aí você tem que explicar que é observação, que você não é, né, um funcionário ali do dia ou um mesário.
E aí, quando você explica o que é observação, as pessoas recebem muito bem. Pelo menos essa experiência que eu tenho tido, que eu tive com a comunidade brasileira em Washington. As pessoas estavam muito felizes em saber que existia, recebendo muito bem. Então, eu tive uma experiência. Perdão, a minha gatinha decidiu que esse é o momento Tá dela. tudo bem. Então, foi uma experiência bastante interessante, mas é isso. Tipo, eu acho que a dificuldade que eu destacaria foi essa de, às vezes, a autoridade brasileira não estar a par da observação eleitoral, não estar a par com as autorizações para observação que o TSE havia emitido, né? O TSE havia... Porque, né, não sei se vocês já comentaram em outras lives, né, que o TSE abre um período para que organizações se inscrevam para ser observadoras, né, que é todo um processo oficial, né, de muita seriedade e às vezes até bastante burocrático para construir uma É, missão, tem né? E credencial oficial e tudo mais. exatamente. Então, e aí como a gente estava no exterior, a nossa credencial não era a credencial que vocês receberam no pacote. Ah, isso foi um problema que a gente teve. O SEDEX do exterior extraviar as nossas camisetas, as nossas identificações, isso aconteceu. Eu me lembro agora, só como uma anedota, que o Flex americano implicou com o líquido das canetas que a transparência tinha me mandado, e aí o pacote não chegou. Essas questões que é a dificuldade da logística internacional, né? De você mandar uma identificação para o exterior. Então, tem essas peculiaridades, mas, no geral, eu diria que foi um processo bastante bem sucedido, e que eu acho que fez diferença, porque, como eu disse, a população brasileira tem recebido bem a observação, né? É essa impressão no geral que eu tenho. Assim. E a população brasileira no exterior também, eu diria. A gente, na minha primeira observação aqui em Belém, em 2020, a nossa credencial e nosso pacote com todos os materiais que a transparência disponibiliza também não chegaram a tempo do primeiro turno. Então foi no improviso. Mas assim, deu tudo certo. Só que tem aquela coisa do tipo assim, poderia ter sido melhor, mas assim, a partir do momento que a gente é bem capacitado, né? Como você falou, que a transparência tem essa preocupação de dar uma capacitação que, por mais extensa que seja, o objetivo é dar segurança para o observador. E a partir do momento que ele tem segurança, ele vai desenrolar de acordo com os contratempos que forem aparecendo, né? E é comum que apareçam contratempos, que nem você falou, de impedirem de entrar. Até aqui, às vezes, a gente tem muito mesário, muito pessoal da equipe do TRE, às vezes, que não conhece a observação, por mais que já seja uma coisa regulamentada, que está previsto em resolução do TSE e tudo mais. Você tem alguma recorda assim de ter tido alguma experiência diferente em relação ao preenchimento dos formulários por aí, no sentido de que tipo, porque o nosso formulário ele é mais enxuto, né, em relação ao formulário da OEA. Você acha que o caminho que a gente tem que seguir por enquanto é esse, ou a gente precisa ainda tipo aperfeiçoar mais como um estudioso, né, da observação? É uma curiosidade minha, porque assim, da minha parte, um desafio que a gente enfrentou em relação aos formulários é porque os formulários a gente foi elaborado pela nossa coordenação de acordo com a legislação, né? Só que nem tudo que o TSE ou as resoluções estão legislando ou o padrão que eles esperam chega nos TREs ou nas ilhas aqui de Belém, entendeu? Então, tem toda uma questão de fila de espera que o TSE não acha que é do tamanho que é e tudo mais. Então, tipo assim, você acha que o desenvolvimento dos formulários nesse sentido de estar mais preocupado com a realidade do que com a legislação, você acha que é algo a ser considerado, digamos assim? Isso é muito interessante mesmo. Eu estava pensando enquanto você perguntava, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. E olha que sociólogo adora um formulário, né? Sociólogo adora um survey. Eu acho que, primeiro, assim, a extensão dos formulários nos diz pouca coisa. Eu acho que não é a questão mais ou menos de perguntas. Eu acho que, primeiro,
de novo, a observação doméstica tem uma vantagem de que nem tudo que a gente precisa observar no dia da eleição. Eu concordo com você que, às vezes, por exemplo, o TSE imagina um mundo ideal e, às vezes, no formulário esse mundo ideal não cabe, porque não está ali a pergunta. Então, eu acho que revisar e aprimorar, acho que é sempre bem-vindo e vale a pena. E aí, de novo, a Transparência faz um trabalho bastante profissional, né? A equipe da Transparência é bastante academicamente inclinada, eu diria, assim, é um pessoal bem nerd, né? É um pessoal bem nerd. E aí, eu acho assim, eu concordo com você, às vezes o mundo não encaixa. E né, por isso também é importante, às vezes, o feeling do observador para colocar as coisas no informe, porque se, né, para ter essa percepção que, às vezes, a quantificação que a gente busca num observatório, num survey, num formulário, da coisa da significância estatística, às vezes, os antropólogos é que falam muito isso, às vezes é a observação de campo ali que nos vai trazer alguma coisa direto e não vai encaixar em formulário nenhum que você tente, porque é a observação. E aí, eu acho que é importante essa parte posterior também dos relatórios, né, que são produzidos. E aí eu acho também que a transparência também é interessante porque eu, por exemplo, acompanhei depois o trabalho que a transparência foi produzindo. Muita coisa, como eu disse, a gente observa no dia da eleição, às vezes pode não caber no formulário, mas é depois trabalhado, depois né, refletido. E aí tem muita coisa que. Financiamento eleitoral, por exemplo. Financiamento eleitoral é um tema que, no dia da eleição, talvez a gente tenha pouco a dizer sobre financiamento, no dia da eleição. Sim. Mas a transparência está bastante atenta ao fenômeno no financiamento e como as leis de financiamento são seguidas e como as políticas de ação afirmativa são seguidas no financiamento. Então, mas para responder mais objetivamente a sua pergunta, entre os formulários da OEA e os formulários da transparência. Acho que isso varia para a organização. Por exemplo, os observadores da União Europeia têm um aplicativo, não é nem formulário, eles fazem tudo num aplicativo. Eu acho que é bom a gente estar sempre atento, e aí também o valor do feedback dos observadores para falar, olha, eu senti falta dessa questão, essa questão eu não vi e acho que seria interessante. E mesmo na OEA, a gente sempre vive dando esses feedbacks, assim, e precisa adaptar, porque às vezes, por exemplo, às vezes nas regiões norte e nordeste, uma questão sobre participação do voto indígena seja relevante. É que essa questão pode ser menos relevante, talvez, numa capital mais, né, onde a população indígena não está presente, ou não tem sessão eleitoral em aldeia indígena. Então, essa é uma dificuldade do Brasil também, né? Porque a gente quer fazer um formulário que abrange um país tão diverso, e aí, às vezes, o TSE, os nossos ministros lá de Brasília, não entendem o que é uma eleição em Marajó. Não sabem o que é a fila. Então, acho que é um desafio que ele nunca vai ser superado, mas que ele vale sempre a pena o aprimoramento. Mas e eu acho também que é importante, por outro lado, é bom se aprofundar e é difícil a diversidade. Mas, por outro lado, também é bom, às vezes, simplificar para a gente conseguir estar mais atento a certas coisas que, né, nós éramos muitos reportando vários relatórios ao longo do dia, então, às vezes, também é importante a gente manter uma síntese para que a transparência tenha condições, por exemplo, de lançar uma nota no domingo à noite, para que tenha um filtro ali de algumas informações, né, cruciais que a gente já tem com mais agilidade. Eu acho que é uma balança, assim, a gente tem que ir ponderando e sempre aprimorando. Formulário, toda vez que você vai aplicar ele de novo, você tem que repensar. Eu lembro que a gente fez também um trabalho de estar adaptando do primeiro turno para o segundo, até algumas questões que foram no primeiro turno levantaram bastante dúvidas entre os observadores. Mas é muito isso do que você está falando de na prática. Na prática que a gente vai ver o que está faltando, o que precisa, chamar essa atenção. Vou compartilhar aqui um pouco da minha experiência em observação aqui no Pará e falar um pouco disso que você falou, né? Que às vezes lá no TSE eles não têm noção de como é, tipo assim, claro que tá tudo logisticamente organizado para que ocorra conforme o esperado, né? Mas é uma realidade que é bem diversa de organizar uma eleição em São Paulo, capital, né? E daí eu lembro que a gente teve contato anterior no TRE daqui com o observador da OEA. Era um professor, eu não lembro
de qual universidade dos Estados Unidos, mas ele desenrolava um portunhol, assim, um português, um espanhol bem pouquinho misturado com português. E daí ele tava falando que ele queria ir pras ilhas, ele queria não sei o que, não sei o que, e eu fiquei logo preocupada, porque eu falei, gente, não tem noção nenhuma de como ir, nem vai conseguir conversar com barqueiro nenhum. Aí eu falei, não, vou tentar dar uma adaptada aqui pra ver se a gente consegue se encontrar. E aí a gente conseguiu se encontrar para ir junto, o pessoal da observação da transparência com ele, que estava representando a OEA. E a gente foi numa ilha que fica bem pertinho aqui de Belém, que é a Ilha do Cumbu. E nessa experiência de estar levando ele para lá, ele me fez algumas perguntas para repassar para o pessoal que estava lá e tal. E aí ele perguntou sobre a disponibilidade que o TSE disponibiliza um sinal via satélite. Um sinal que conecta diretamente com o satélite para transmitir o voto de lá, né? Da própria ilha, sem precisar voltar para Belém e tudo mais. E aí, quando a gente chegou lá, ele falou assim, eu tô sem sinal de celular. Aí eu falei, não, aqui não tem sinal de celular. Ele falou, mas como assim? Tipo, é um lugar de votação. Ele não esperava que não tivesse sinal de celular. E aí ele foi perguntar pro menino do TRE que estava trabalhando ali. E ele falou, não, a gente tem realmente estilo um GPSzinho, não o nome exato, né? Tem um nome do sistema lá que eles utilizam, mas que conecta no satélite para enviar os dados da eleição. Só que o menino tem que ficar rodando na ilha para ver onde vai pegar o sinal. Então, tipo assim, não é uma coisa de... Mas é uma experiência que esse cara já tem todo ano e tudo mais. Mas eu lembro que quando a gente chegou na cidade, em Belém novamente, o pessoal da OEA estava louco atrás desse observador, porque ficaram sem contato com ele. Ficaram desesperados. O que aconteceu com ele? A gente mandou ele para Belém e ele tá sem sinal. Aí ele falou, não, eu tava seguro, só que eu não imaginei que eu não ia ter sinal. Mas é isso, tipo, essas dificuldades que a gente vai enfrentando, né? De acordo com a observação. Lucas, tem mais alguma coisa que tu queira falar? Chamar o pessoal para observação? Eu acho que as pessoas têm muito receio em relação à observação, porque acham que é só acadêmico, alguém que estuda observação, que vai saber fazer e tudo mais. Eu sinto que as pessoas ainda têm essa resistência, mas elas não imaginam como é quase uma atividade cívica, né? Eu acho que você foi muito feliz nessa afirmação. É uma atividade cívica, gente. E eu acho que assim, é estranho que eu fale que não, porque eu sou uma pessoa fazendo doutorado sobre observação eleitoral. Mas eu vou dizer que é importante que intelectuais se dediquem à observação eleitoral? Mas é importante que agricultores se dediquem à observação eleitoral. É importante que donas de casa façam observação eleitoral. Porque, se a gente não faz, a gente não dá a nossa contribuição para o olhar específico. Precisou de um olhar, o seu olhar, para entender que na ilha, e saber de antemão que na ilha não ia ter sinal. Precisa do olhar, a gente precisa de olhares muito diversos. Porque, como eu disse, a gente tinha dito antes, o Brasil é muito diverso. Então, a atividade de observar o nosso processo eleitoral, obviamente, a democracia não se resume a uma eleição, mas eleições são assim, uma parte muito fundamental e vital de uma democracia. Então, eu concordo muito que é um dever cívico. Eu acho que é muito interessante que estudantes participem. Eu acho que estudantes, né, se você tem 18 anos e você já está, se não estiver no ensino médio, mas mesmo se estiver no começo da faculdade, você já tem 18 anos, pode participar. A participação de jovens é muito bem-vinda, assim como é a participação das pessoas da terceira idade, das pessoas trabalhadoras, né? Vamos ser honestos, que é muito trabalho, gente. Quando você observa uma eleição, é arregaçar as mangas, e uma missão é trabalho, é bastante trabalho. Mas é um trabalho que ele vale muito, muito a pena ser feito e dá uma sensação de dever cívico, assim, de contribuição. É gratificante, é muito gratificante. E infelizmente, muito infelizmente, a democracia brasileira está precisando. Então, a gente está num momento histórico, às vezes parece clichê falar isso, mas a gente está num momento histórico que demanda engajamento cívico, que demanda participação cívica, que demanda né, que se faça esse trabalho, que é um trabalho
assim, de Davi, né? Porque é um trabalho voluntário, é um trabalho de, né? É muita coisa para cumprir, muita coisa para observar. E eu acho que é muito importante que a gente faça isso. Eu acho que o trabalho da transparência e, né, aqui parabenizar publicamente o trabalho da Ana Cláudia, né? É um trabalho muito importante para a democracia brasileira. Era uma lacuna que era muito vista internacionalmente, domesticamente, o fato do Brasil não ter uma cultura de observação eleitoral, né? A gente é uma das maiores democracias do continente, então eu fico muito feliz em que a gente esteja construindo essa cultura de observação. E quem sabe, nas próximas eleições, esse estranhamento, seja da população, seja da autoridade eleitoral, de saber o que é observação, vai diminuindo. Tem países que têm observação há quase uma geração. Então, todo mundo sabe o que é observação eleitoral. Você chega na sessão eleitoral, os eleitores... ele é o observador. E as pessoas conhecem essa figura do observador, as pessoas sabem para que funciona. E aí é bom também, porque às vezes as pessoas têm queixas a fazer do processo, às vezes as pessoas têm denúncias a fazer do processo. E aí, se elas sabem quem é o observador, eu reclamei com a autoridade estatal, mas vou também fazer a minha queixa, fazer a minha denúncia ao observador, porque eu sei que vai ser levado a sério, que eu sei que vai ser transmitida, que a missão vai levar em conta. Então, é um trabalho duro, um trabalho sério, mas é um trabalho muito gratificante e que merece muito a pena ser feito. Porque, né, a gente precisa, infelizmente, não dá para dar por dado, né? Democracia é algo que se conquista todo dia, né, a cada novo ciclo eleitoral, e eu acho que é muito bom para o Brasil, para a República Brasileira, que organizações como a Transparência estão fazendo esse trabalho. Realmente, eu queria realmente incentivar as pessoas que estão na live ou que vão ver a gente posteriormente a se inscreverem, a se voluntariarem. Mas eu não sinto se eu vou dar conta. Vai. E a gente vai ter né, a missão, até chegar o dia da eleição, são semanas e semanas de treinamento, de tirar dúvida, de explicação. Então, assim, se você tiver boa vontade para acompanhar o treinamento, você vai dar conta. E independente de qualquer coisa, assim, eu acho que é isso, essa boa vontade de acompanhar o treinamento e arregaçar a manga, porque é um trabalho. E é uma forma também de conhecer um pouco do processo eleitoral, porque o brasileiro ainda tem muitas dúvidas, né? A gente o que não falta são pessoas fazendo perguntas, mas falta muita gente indo atrás de informação. Então, assim, é conhecer e talvez, não quero ser mesário, vai ser observador. Vamos procurar entender, compreender, porque, assim, da minha experiência, eu aprendi coisas sobre eleições que eu nunca imaginei que aconteciam, processos que eu nunca imaginei estarem por trás de tudo isso. E isso passou a refletir na minha vida como cidadã, no sentido de que eu passei a ter muito mais confiança nos processos institucionais que ocorrem por trás das eleições e, consequentemente, mais confiança na nossa democracia, né? Que é uma coisa que falta. E eu concordo muito, você falou uma coisa muito séria. E volto naquele ponto que a gente estava falando de que não é só para acadêmicos. Porque, veja, por exemplo, você é advogado, eu estou fazendo faculdade de Direito. Direito eleitoral é um tema quase ausente nas formações das faculdades de Direito deste país. Até outro dia atrás, não sei, acho que alguns meses, ou talvez ano passado, não tinha direito eleitoral na prova da OAB. Né? Então, assim, eu não sou da academia de advogados. Gente, nem os advogados, às vezes, a gente não conhece tanto o processo eleitoral assim a fundo. Então, assim, é uma oportunidade muito de aprender e é uma oportunidade que a gente parte de um ponto muito, muito próximo, né? Porque é isso. Eu, por exemplo, eu estou no 5º ano da faculdade de Direito. Eu nunca tive direito eleitoral na faculdade enquanto matéria. Então, sim, eu concordo com você que falta conhecimento sobre o processo eleitoral brasileiro e não é só entre a população em geral, às vezes também entre juristas, até às vezes entre cientistas políticos. A gente pensa muito a filosofia política, mas qual que é a regra eleitoral? Como se faz? Qual que é o processo? Quais são as regras para se montar uma urna? Quais são as regras de se habilitar uma urna? É um processo que merece que a gente tenha conhecimento público, né? Aqui para ficar o trocadilho, mais transparência desse processo também, né? É verdade. E eu também me formei em Direito sem ter tido direito eleitoral. A experiência que eu tive, que foi o que me aproximou até do voluntariado na transparência, foi porque eu era estagiária do TRE e porque a minha orientadora era advogada de direito eleitoral. E ela é amiga da Ana Cláudia, e aí eu fui sendo apresentada para esse mundo aqui. E aí foi o que foi me encantando. Mas eu me formei sem ter essa
esse curso dentro da grade curricular, né? Então, sim, é um conhecimento que falta, mas é algo que não é um bicho de sete cabeças, né? A gente está aí para mostrar que todo mundo pode fazer essa observação. E você falou também uma coisa antes na live sobre como é interessante o agricultor, a dona de casa, o trabalhador tá na observação. E a gente também, você falou dos indígenas, a gente também está nessa luta por conseguir pessoas que possam observar a própria realidade deles, né? Os indígenas fazer observação dentro das aldeias, dentro das comunidades. A gente está tentando expandir, a gente vai trazer uma live aqui daqui uns dias sobre um projeto que o TRE aqui do Pará está fazendo de traduzir cartilhas sobre direito eleitoral para a língua dos indígenas. Então, a gente tem 3 cartilhas que eles lançaram em 3 línguas diferentes para comunidades daqui. E a nossa ideia é estar trazendo esse tipo de informação e também estar trazendo um pouco da ideia de observação para esse público, né? Sim, eu acho que a diversidade na observação é muito importante. Isso eu já bati nessa tecla com ela também. Não só a população indígena, mas eu acho que todos os marcadores sociais. Assim, é importante ter pessoas negras, é importante ter pessoas jovens, é importante ter pessoas LGBTQIA+, porque é isso, né? A diversidade de olhar contribui e, assim, eu já tive, isso é um motivo que eu já tive. Eu já observei muitos processos eleitorais em comunidades indígenas em outros países. Sempre senti que talvez uma pessoa indígena, ainda que não fosse da mesma etnia, tivesse mais qualificada do que eu para estar ali observando, sabe? Sim. Então, eu acho que assim como a transparência eu acho que um mérito muito grande de conseguir uma inclusão de gênero bastante boa, né? A gente tem, porque às vezes, né, já tem uma exclusão das mulheres em tantos processos da eleição que se tivesse ainda na observação, aí a gente desistia. Ia ficar Mas então, pesado, né? e aí, então, eu acho que assim como é importante a gente ter diversidade de gênero e uma paridade, é importante que a gente tenha diversidade racial e uma aproximação de observadores que reflita, de fato, a população brasileira, né? Porque a gente é observação doméstica. Então, a gente tem que, de fato, né, ser representativo da população brasileira, né? Então, é muito importante esse esforço de incluir observadores indígenas e de incluir observadores negros, observadores, né, de diversos marcadores sociais, eu acho que é muito importante, porque às vezes é isso, é a coisa que não vai estar no formulário, mas ela vai estar no relatório, ela vai estar no É informe. aquela coisa do olhar, né? O local de É, a pessoa traz aquele olhar especializado para aquele sensibilizado, um olhar sensibilizado para aquele tipo, uma coisa que eu observo pode ser que um homem não observe por conta disso ser socialmente, né, levado a ver as coisas de uma forma diferente, mas é isso mesmo. Você tem mais algum ponto, Lucas, para trazer? não, não sei se as pessoas têm perguntas, não sei se cabe no formato de vocês, a gente responde perguntas das pessoas, mas da minha parte não. Pedir desculpas de novo pela minha ignorância digital. Eu Imagina. não sabia que tinha que ser pelo aplicativo. Nem todo mundo tem que saber mexer em rede social, tá tudo bem. Mas eu vou te agradecer muito pela tua disponibilidade. A gente ficou muito grato que você topou participar, por mais que tenha sido um convite de última hora. Muito obrigada também pela conversa, foi muito bacana te conhecer um pouco melhor, conhecer um pouco mais do teu trabalho. Avisar o pessoal que as próximas lives que vão acontecer já estão vão ser divulgadas em breve. O João ainda vai fazer uma live no final do mês. Em junho eu tenho outra live com 2 observadoras também. Então fiquem ligados, a gente vai ter essa live também sobre o trabalho do TRE com a comunidade indígena aqui no Pará. Então tem muito conteúdo aí para ser aproveitado por aqui pelo Instagram da Transparência. Fiquem ligados nisso. E Lucas, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que assistiu.
Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.